Eu sempre falo que churrasco é cultura, é história. E assim como a cultura e a história, o churrasco está em todo lugar e é para todos. E essa beleza do churrasco, que está espalhado pelo país todo, com as suas particularidades, peculiaridades e suas regionalidades, com mais influências desse ou daquele estilo estrangeiro misturado com as raízes locais. O programa de hoje viaja direto para o Nordeste, com escalas em Salvador, em Teresina, e traz aquele sotaque gostoso para a conversa. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é chefe, assador, professor, consultor, curador de eventos, além de ser soteropolitano, que para quem não sabe é quem é de Salvador, Bahia. Ele que é o mestre Bimba do churrasco do Nordeste do Brasil. Chefe Marcão, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Marcão. Fala comigo, meu povo, meu irmão. Que prazer estar aqui, viu? Convite desse incrível. Sei que já passou muita gente boa por aqui, poder contribuir com mais esse depoimento com relação ao fogo vai ser extraordinário. Simbora, falar de coisa boa. Que legal, cara. Obrigado por ter aceito o convite. E para quem não conhece, Mestre Bimba é baiano de Salvador também, o criador da capoeira regional. Apesar de você ser baiano, você não é o estereótipo do baiano capoeirista, né, cara? Não sou, né, velho? Meio grandão, tatuado, meio bruto. Engraçado, e quando eu chego nos lugares as pessoas sabem que eu sou baiano, me pedem pra dançar ou jogar capoeira. Digo, então, cara, nem dança nem capoeira. Fico pelo churrasco aqui, fico mais à vontade. Tá certo. Mas eu sempre falo pra todo mundo que aqui tem sangue baiano, da região Grapiúna. Meu pai é baiano. Meu pai sim é mestre de capoeira, mestre Tarzan de Itabuna. Tem até aquela música, né? Sou da Bahia, sou de Itabuna, terra do cacau. Lá se planta biriba de dia e de noite, na roda já tem birimbau. É isso aí, mano. Assim... É isso aí, terra do cacau, Itabuna, Ilhéus. Região muito rica. Muito rica. Meu pai é de Itabuna, tá lá. Hoje mora em Ilhéus também, já tá aposentado da capoeira, mas tô vendo se uma hora eu vou visitar ele, estica um pouquinho pra visitar vocês aí também. Por favor, irmão, o convite tá feito, viu? Vai ser muito bem recebido aqui no Quintal do Grandão. Maravilhoso, cara. Marcão, pra quem já tá ouvindo o nosso papo e ainda não te conhece, como você se apresenta, cara? Meu irmão, eu sou um cara que tento levar a cultura do Nordeste em forma de churrasco pro resto do Brasil. Acho que esse é o grande desafio da gente, é levar essa nossa característica, essa nossa característica, essa nossa particularidade sempre, porque o nordestino tem uma particularidade, né? É muito receptivo, é muito festeiro. Eu acho que o Marcão veio para tentar juntar isso, um pouco do Nordeste, e sair difundindo essa cultura pelo resto do Brasil aí. Maravilhoso. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, cara? Então, engraçado você perguntar isso, porque minha relação de vida com a cozinha, acho que com boa parte das pessoas, não foi algo no início, não era vocação, era necessidade. A gente passou por um problema financeiro grande na época, e eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e disse: mãe, a única coisa que as pessoas não deixam de fazer na vida é comer. Elas comem acima de qualquer coisa, elas precisam comer e beber. E se elas precisam comer, a gente pode vender. E assim começou a minha relação com a gastronomia, isso em 2010, 9, 10 por aí. De lá para cá eu venho dedicado realmente à culinária de fogo na sua totalidade, tentando trazer o convencional para a brasa, o não convencional para a brasa, e acaba por entregar um produto bem legal, diferente de tudo que as pessoas estão habituadas, né? Essa fusão da culinária de fogo, de origem, até porque o nordestino tem muito disso, né? Essa origem, a gente tem raízes muito fortes e a gente tenta sempre deixar isso muito presente em tudo que a gente faz, e a comida não poderia ser diferente. Com certeza. Cara, e aí como é que a cozinha virou profissão? Como é que foi essa história? Você falou pra sua mãe, vamos abrir um negócio de comida? O que vocês começaram a trabalhar naquela época? Na época, a gente começou como minha mãe trabalhava, a antiga empresa da área de construção civil, ela tinha muito contato, a carta de cliente muito grande, de vender comida para construtoras, que foi que realmente deu equilibrada as coisas na época, e a gente começou dessa forma. E profissionalmente foi quando eu entendi que eu vendia muita comida e ganhava pouco dinheiro. E aquilo ficava assim, mas não posso vender tanta comida e ficar sobrado. Foi quando eu entendi
eu precisava me profissionalizar e busquei a primeira turma em gastronomia que teve na Bahia, foi a que eu fiz, em 2010. Legal, legal. E o churrasco veio como, cara? Não me encontrei, terminei o curso e fui estagiar em alguns lugares. E a comida que eu tinha prazer de fazer, eu não encontrava em nenhum daqueles lugares, né? Porque assim, o churrasco tem um lance de afeto que é incrível, né? Involuntariamente, o churrasco é algo afetivo. Te remete a momentos da sua infância, a momentos de sua vida. E geralmente momentos felizes, né? É difícil você lembrar de um churrasco e pensar em algo triste, né? Você sempre tem um churrasco como algo feliz. E aí eu não me encontrava na cozinha quente, não me encontrava. E um belo dia, rodando na internet, eu conheci o trabalho do Frank Malman. Eu disse, cara, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. E assim comecei esse estudo diário, né? Realmente foi um estudo diário, aquela conversa, fui forjado no fogo, porque aprendi isso. E acabei por pegar o que eu aprendi de cozinha quente, que eu não me identificava com aquilo, aos moldes que era, e converti isso para culinária de fogo. Eu acho que isso foi um encontro muito feliz, sabe? Da gente conseguir fazer isso, apresentar isso aqui no Nordeste, sobretudo pela carência que o Nordeste tem de um delay natural que o Nordeste tem para o resto do país. E a gente conseguiu fazer isso aqui e os resultados, graças a Deus, têm sido os melhores possíveis. E foi mais ou menos assim que Marcão nasceu, né? A culinária de fogo entrou em minha vida em 2011, mais ou menos no meio do curso. E aí tudo que eu fazia, professor, mas você só quer saber de carvão? Eu digo, então, professor, eu acho que isso transforma a vida das pessoas. Ela, como assim? Eu digo, a primeira grande evolução da humanidade foi o domínio do homem sobre o fogo, né? Tudo parte disso. E aí meio que a culinária, a alta gastronomia meio que se distanciou de sua origem, a gente conseguiu aproximar. E foi assim, foi nessa linha que a gente desenvolveu nosso trabalho e vem tocando até hoje. Legal, legal. Cara, tem diferença do churrasco que se faz na Bahia, no Nordeste, pro que se faz no Sudeste, no Centro-Oeste ou no Sul, por exemplo? Então, eu não vou dizer que existem diferenças, até porque os cortes, hoje, a gente já tem uma grande variedade, não só de tipos de cortes, como de qualidade de animais. Eu acho que o que diferencia um pouco o nordestino é o formato da execução do churrasco, né? Aquele ritual, tem algumas coisas que são bem características nossas, por exemplo, farofa d'água, vinagrete, uma farinhazinha bem torrada, uma farofinha bem torrada. Para o nordestino, churrasco sem isso é meio estranho. Para o nordestino é meio estranho, né? Essa cultura de você ter, por exemplo, você fazendo da churrascada que você tem proteínas e você tem acompanhamentos veganos, né? No Nordeste você não tem muito essa coisa, essa socialização do churrasco com os veganos, vegetarianos. Então, assim, é algo muito, muito carnívoro, que necessariamente precisa ter uma farofinha bem crocante, um vinagrete bem feito, os legumes, e assim, essa alta gastronomia que a gente tenta praticar no fogo, que é justamente trazer algo mais tranquilo, algo mais, dados momentos, até mais prático, mais saboroso, mais saudável. O nordestino tem um pouco de dúvida com relação a isso, né? Pô, é saudosismo, né? É história. Sempre foi aquela picanha, ou era nacional ou era importada, não se tinha classificação de animais ainda naquela época, pelo menos no Brasil não, era algo muito raso ainda. Então você tinha aquele picanha nacional, farofa e vinagrete. Isso é uma coisa que é presente na vida do nordestino. Churrasco nordestino precisa ter uma farofinha e vinagrete, ainda que não tenha nada a mais. Isso pode se tratar de um aguil, de um angus, de um Nelore, qualquer que seja o churrasco, qualquer que seja a função desse churrasco, o objetivo dele, tem que ter farofa e vinagrete. Aí você tem, o nordestino tem um amor muito grande à carne do sol, a nossa carne do sol que tem uma característica muito nossa, né? Até pelo formato de cura e a forma que é tratada a carne do sol aqui, sobretudo em alguns lugares mais característicos de história com a carne do sol. Então você tem realmente uma particularidade, uso a quantidade grande de uso de manteiga da terra, queijo coalho. Então você tem realmente assim no sabor do churrasco nordeste uma assinatura muito forte do Nordeste. Legal. E aí, como é que você começou a trabalhar nessa área? Tem mais dificuldades por ser no Nordeste de trabalhar com churrasco, com comida de fogo? Vou citar um exemplo aqui que aconteceu em Teresina, no Piauí, onde eu morei por um tempo e fui a São Paulo e vim. Obviamente, a gente quando vai a São Paulo a gente volta carregado, né, de informações, de novidades. E aí cheguei aqui e encontrei um cenário completamente diferente do que eu vi em São Paulo. Mas a vontade de fazer aquilo acontecer era muito maior do que a dificuldade que eu enxergava. E eu passei a fazer algumas parcerias com alguns frigoríficos
para que eu pudesse ir no dia que chegasse essas carcaças, para eu poder fazer a minha desossa, para poder fazer o toalete de minhas peças e ter umas peças para mim. Era o caso do Prime Rib, Tomahawk, caçado de tira, peças essas que você não encontrava aqui. Depois de uns 2 anos surgiu a primeira boutique de carne, onde tinha alguns cortes, esses cortes mais modernos, né, cortes com osso, mas com ticket muito alto. E o Nordeste ainda tem essa característica, né, das pessoas terem aquele receio pelo novo. E a gente fez um formato, a gente desconstruiu essa ideia da carne cara, se tratando de 1 quilo, e a gente fez um formato de negócio, formato de espetinho, usando essas carnes nobres, usando as boas carnes, com um ticket bacana, onde a gente conseguia rentabilizar bem. Eu já tinha aprendido a fazer conta nessa época, né? E aí a gente começou a mostrar às pessoas que aquele churrasco do domingo podia ser uma experiência ainda melhor. Você investir um pouco mais, mas você certamente teria um retorno incrível sobre aquele ritual do churrasco, né? E assim foi feito. Então, assim, existia sim, ainda existe alguma certa dificuldade. Lenha frutífera, por exemplo, no Nordeste, para a gente receber ela apta, pronta para o uso, a gente não consegue, não temos indústria para que faça isso. Então, se tem uma poda, tem alguma coisa, a gente aqui no Nordeste fica caçando, quando tem uma poda que está sabendo, a gente vai lá, recolhe a madeira, deixa que ela faça a sua secagem por 3 meses, enfim. Então, existe sim esse delay, existe uma diferenciação de tempo mesmo do Nordeste e o Sudeste. E acho que a missão da gente é tentar equilibrar isso, sabe? Com muitos amigos que a gente tem no Sul e no Sudeste, a gente acaba por ter uma troca muito valiosa com todos eles. E a gente consegue trazer isso para dentro da nossa escola e vem difundindo essa cultura aí ao longo já de 4 anos, bem nichado mesmo, muito direcionada à culinária de fogo, seja ela em vários momentos da gastronomia, o fogo está sempre presente, desde massa fresca, desde fazer risoto, a boas carnes, animais inteiros, enfim, tudo isso está dentro dessa nossa missão com o churrasco no Nordeste, né? Claro. E esse lance do espetinho, quando você começou, era restaurante, era eventos? Como que foi esse começo mesmo? Então, irmão, eu entendi que o negócio era bom, porque a margem era incrível, mas entendi também que eu precisava vender no volume. Foi quando surgiu a oportunidade, conheci uma empresária aqui em Teresina, que ela possuía 54 supermercados, salvo engano. Ela achou legal a ideia, o conceito, a forma de mostrar ao mercado os novos produtos. Foi quando ela abriu para a gente escolher, né, dentro dessa rede de supermercado que ela tem, 18 pontos. E esse a gente começou aqui em Teresina. E as pessoas, no primeiro momento, muito apreensivas com o que a gente estava apresentando. Assim, pô, mas eu vou comprar um espetinho de R$20. Só, presta atenção, é uma carne incrível, é um sabor diferente, a senhora vai entender. E assim começou essa cultura, realmente, foi uma coisa de construir a cultura, né? De você mostrar um produto para uma praça que não conhece, insistir naquilo até que aquilo passasse a ser comercial e você pudesse ter algum rendimento financeiro. Porque no começo, quando a gente assume esse propósito de difundir a cultura, de tentar mostrar o que é novo, a gente assume alguns riscos, né? E dentre um deles, em meio a tantos, o baixo retorno financeiro no início, ele é super comum a todo negócio que se inicia. E não foi diferente. Passado um tempo, uns 4 meses, aí eu consegui, depois de já ter uma carta de cliente, eu consegui agregar mais valor. Quando eu falo agregar valor, eu estou falando realmente de rendimento para o empresário, né? As pessoas já entendiam que era bom, já entendiam que era diferente e entendiam que só comprariam aquilo comigo. Em outro lugar na cidade não teria. Aí foi quando a gente conseguiu ir incorporando aos poucos o que a gente entendia que era bom, título de negócio. E aí tocamos para frente. Sigo dizendo, volta e meia, diga a minha esposa que voltarei com essa empresa em breve para que eu possa me aposentar com ela, porque foi um tempo de glória, né? Sou grato demais aos espetinhos, sou grato demais a tudo que esse formato de negócio tão simples e assim, tão simples e tão real, porque pessoas conseguem sobreviver disso, pessoas conseguem viver e vencer com isso, a depender do volume que consiga ter. Eu tenho números que são impressionantes com relação à venda disso em eventos maiores, né? Faturamento de cifras consideráveis e um formato de negócio que para muitos enxergam como um negócio pequeno, um negócio de início. Acho que o espetinho ele tem essa característica e não podia ser diferente do Nordeste. A gente tinha realmente que começar, não vou dizer que por baixo, mas da maneira mais simples possível, as pessoas entendessem que o simples pode ser diferente, o simples pode ser fantástico.
Foi essa a ideia, foi assim que a gente começou por aqui, e eu falo até de maneira meio orgulhosa, porque a gente sente a diferença que a gente acabou por fazer no mercado do estado, sabe? Claro, mas aí você vendia ele cru nos mercados ou vendia assado já? Eu tinha alguns formatos de negócio com espeto, tá? Eu vendia em mercado, eu vendia os kits, como fosse um clube, tá? Eu tinha 12 tipos de espeto, fazia evento particular, fazia corporativo, fazia shows. Então a gente tinha uma estrutura legal, né? Com o tempo, ao passar do tempo, isso não foi da noite pro dia, a gente acabou tendo uma estrutura bacana, a gente conseguia atender a título de ter 4, 5 eventos no final de semana. Ah, maravilhoso, cara. E aí, um tempo depois, você criou a escola que é a Bons de Fogo, né? Qual que foi a ideia da criação? Já era levar esse conhecimento dessa área para o máximo de pessoas possível? A ideia começou inteiramente comercial. A escola nasceu com a ideia, porque a gente entendeu da demanda que existia, essa demanda suprimida por pessoas que buscavam conhecimento com relação ao churrasco no Nordeste. E ela começou com esse intuito. No terceiro curso, a gente entendeu que o que a gente estava fazendo com a escola não era só uma escola de churrasco ou que você aprendesse a fazer uma boa carne e acertasse o bom ponto. A gente estava com a escola conseguindo resgatar momentos que vividos há muitos anos na infância e que as pessoas se perderam ao longo desse mundo tão complicado que a gente vive, né? Alguns rituais de finais de semana, como meu pai fazia isso comigo. Meu pai me chamava na sexta-feira depois da escola de comprar carne para o churrasco. No sábado acordava cedo para ajeitar tudo, cortar tudo, e quando dava umas 10 horas de começar a fazer o churrasco. E esse ritual ele acontecia todo final de semana, pelo menos no mínimo uma vez a cada 15 dias. E as pessoas meio que perderam essa essência, não digo na sua grande totalidade, mas uma parte daquelas pessoas, daqueles alunos que vinham buscar a escola atrás de conhecimento técnico sobre cocção, sobre preparo, elas entendiam que o churrasco era muito mais do que uma carne assada, muito mais do que saber acertar um ponto, que existia um ritual, né, por trás do churrasco, e que talvez o ritual seja tão ou mais interessante do que o dia de churrasco. Ontem, eu conversando com um amigo, eu disse assim, cada fogo é diferente, né? Cada churrasco é diferente. Se você faz com uma lenha, faz com outra, se você faz com carvão. Cada churrasco é uma experiência nova, e eu acho que isso é que nos permite amar tanto esse segmento ligado ao fogo, pela transformação diária que ele tem, pela transformação diária que ele é a cada momento que a gente faz alguma coisa na cozinha. Sobretudo sendo culinária de fogo, dificilmente a gente repite o mesmo sabor. Vai ficar tão gostoso ou mais gostoso, porque a brasa ela te dá isso, ela te dá algumas possibilidades de você construir alguns retrosabores em cima do que já é conhecido. Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. Não, com certeza, cara. E aí, sempre foi esse formato de. Enfim, tem você, professor, mas também outros chefes rodando o Nordeste, levando essas aulas? Sim, sim. Eu sou um dos sócios da escola. A escola tem 4 sócios. Eu sou um dos sócios da escola. E assim, a gente roda o Nordeste difundindo a cultura em módulos distintos, onde ele vai desde o básico ao mais avançado. E quando a gente fala de um curso mais avançado, estou falando sobre gestão de cozinha, estou falando sobre gestão empresarial de restaurante, sobre montagem de operação. É algo mais específico. Então, assim, a gente transita do mais básico, aquelas pessoas que buscam conhecimento apenas para o churrasco, no final de semana com a rapaziada, com a família, desde aquele que sonha em empreender, de repente já empreende com aquilo. A escola tem 3 pilares que eu acho muito importantes para que as coisas consigam acontecendo da forma que vem acontecendo, e a escola ganhando corpo no Nordeste, a família aumentando, mais pessoas chegando para perto. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de homem felizes no mundo. O primeiro homem feliz é aquele que não sabe e não pergunta. Eu classifico esse cara como um cara muito triste, né? Ele vai morrer burro ou simplesmente não vai saber daquilo porque a vaidade não permite que ele vá em busca daquilo. Então o cara que não sabe e não pergunta, ele é um cara infeliz. O cara que sabe e não ensina, ele é um cara tão triste quanto o que não sabe e não pergunta. E afinal de contas tem o conhecimento e não passa adiante. E eu acho que dos 3 homens, o mais infeliz de todos é o que prega o que não pratica. Baseado nesses 3 pilares, a gente busca os professores de nossa escola, sabe? Não é por quantidade de seguidores, não é por quantidade de interação, não é porque o cara é um showman, não, a ideia não é essa. A ideia é que exista no discurso daquele profissional a coerência com tudo que a gente
já falou sobre a escola, com tudo que a gente diz nos cursos, aquela coerência e responsabilidade com o segmento do Nordeste. Porque eu não quero só trazer um cara do Sul e do Sudeste, tantos amigos que tenho, só para ele vir ganhar a grana da gente aqui e tal. Existe uma responsabilidade, isso não é obrigação, o profissional não é obrigado, né? Mas depois do curso, essas pessoas todas envolvidas naquele modo, ele passa a fazer parte de uma família, de um grupo, onde tem todos os estados têm um grupo, né? E a gente tem um grupo que são de todos, e onde nesse grupo está também todos os professores. E a responsabilidade que a gente está falando aqui, eu estou falando de um cara que, se tem um cara lá do interior da Bahia que tem uma hamburgueriazinha pequena, ele pergunta ao Tadeu, que é um querido, pô, meu irmão, quero aprender a fazer isso, não lembro disso. E o Tadeu de imediato, como todos os outros professores, a gente é muito feliz com relação a isso. Todos os professores, eles interagem muito, sabe? Eles dão o combustível que nossos alunos precisam para seguir crescendo e desenvolvendo. E eu tenho certeza e muita fé que daqui a um dia o Nordeste vai estar no circuito aí e no cenário do churrasco do Nordeste, se Deus quiser, no Brasil, né? Ah, sensacional, cara. E o Tadeu, falando dele especificamente, Tadeu é foda, um cara que pesquisa pra caramba. Um grande abraço pro Tadeu, né? Não, Tadeu é legal. É incrível, é incrível. O cara teve em Salvador com a gente esse ano já. Fizemos um curso, um sucesso o curso dele, pelo óbvio, né? Um profissional com muito conteúdo. Então é muito rico um curso com ele, com o Salomão. Nossa, tanta gente boa, Verso Marcel, tanta gente boa que fica perto da gente. Então, assim, é muito rico pela quantidade de conteúdo e por esse, ainda baseando nos 3 pilares da escola. Eu entendo que esses caras são coerentes com o que dizem, com o que praticam, com o que pregam. E assim, a gente é muito feliz por ter essas pessoas perto da gente, né? E a gente perto deles. E tentando aqui de maneira singela, mas muito dedicada, transformar esse cenário e, de repente, daqui a um tempo, colocar aí o nosso Nordeste no circuito, né? Ah, com certeza, cara. E aí veio escola e depois também sempre teve na sua vida muita consultoria, curadoria de eventos rolando por aí também, né? Sim, as consultorias, elas surgiram depois dos cursos, né, quando a gente começou a vir alguns empresários, alguns investidores, contar um pouco da história deles, contar um pouco do que acontecia, e a gente começou a identificar alguns gargalos, que esses gargalos eles acontecem em todos os lugares, né, em todos os segmentos que tratam de gastronomia, e aqueles gargalos eles são bem parecidos. Claro, existem as suas operações, têm as suas particularidades. Ao que diz respeito de gestão básica de qualquer negócio, os gargalos são muito semelhantes. Um controle ruim de estoque, uma equipe não motivada, ausência de ficha técnica, ausência de precificação correta, enfim, uma série de coisas. E com isso foi surgindo as oportunidades, as demandas foram surgindo, a gente tentando individualmente cumprir com todos esses compromissos afirmados antes. E hoje a gente está, graças a Deus, em um momento em que a gente hoje já monta uma empresa, né? Essa empresa ela já está sendo constituída, então a gente já tem algumas consultorias para lá no Brasil. E o engraçado de tudo isso é que todas as pessoas envolvidas nessa empresa de gastronomia, elas fazem parte dos Bons de Fogo e que de alguma forma tinham aquela expertise que se fazia necessário para que uma gestão de qualquer que seja ela no segmento gastronômico pudesse funcionar bem. Então a gente tem nutricionista, a gente tem administrador de empresa, a gente tem técnico em TI, né? Nós temos um chefe de campo, que é o que vai fazer as visitas, que vai ajustar as cozinhas. Nós temos um chefe executivo, que é o cara que pensa nas receitas junto com a gente, que faz as fichas técnicas, faz o levantamento de custo, faz o markup, faz o DRL. Então a gente consegue entregar ao nosso cliente algo bem profissional que não é tão característico do Nordeste para o segmento, né? Pô, vou contratar um churrasqueiro ali para ensinar o pessoal a fazer carne. E a gente chega com um formato diferente para isso, profissional, e assim, graças a Deus o retorno disso tem sido incrível, as indicações por resultado, né? Minha esposa, que também é a pessoa que cuida de tudo assim pra gente, ela costuma dizer, você é muito ousado, você quer pegar 50% do valor da consultoria e dizer ao cara que ele só vai te pagar os outros 50% se você mostrar o que você fez. Digo, não sou ousado, eu sou seguro, e não é soberbo e nem prepotência, é segurança. A gente já faz isso há muito tempo. Então, assim, se o empresário, se o investidor entender que o negócio dele precisa ser feito de maneira coerente e não sonhadora, que as coisas precisam ser coerentes, reais, e não o que a gente imagina que quer, e sim o que a gente pode fazer.
Quando esse entendimento ele é mútuo, as coisas tendem a ser muito mais fáceis, né, ao decorrer da consultoria. Quando não, é mais difícil. Mas por ter uma equipe grande, a gente consegue dividir isso bem. Então, assim, cada setor específico, aquele cara tem uma dúvida, tem um profissional que vai tirar aquela dúvida dele da melhor maneira possível, né, ostentando o conhecimento sobre aquele assunto, claro. Né, as demandas têm surgido, a gente tem entregado. Tem sido incrível essa experiência, já faço algum tempo. E mais feliz ainda agora de poder trazer as pessoas que foram formadas pela gente ou foram inseridas no segmento e no ramo pela escola, estão com a gente, trabalhando de maneira muito profissional, sustentando a sua vida com isso. Eu acho que isso é o maior pagamento que, enquanto escola, a gente podia ter, é transformar realmente a vida das pessoas, né? Sim, com certeza, cara. E você tem uma linha de trabalho ou uma técnica que você prefere no churrasco? Então, eu curto muito a rusticidade que o churrasco me permite. Então, quanto menores forem as quantidades de utensílios, para mim melhor. Quanto maior for a rusticidade daquele preparo, para mim melhor. Curto muito técnicas primitivas, eu gosto de fazer moquém, curto fazer animal inteiro. Eu curto essa transformação que o fogo me permite ter ao longo de várias horas de cocção. Então, eu sou aquele cara que eu sou o primeiro a chegar no festival e o último a sair, sabe? Legal, legal. Chego meia-noite e sou o último a sair, porque provavelmente meu preparo vai ser de 12, 14, 15 horas. Tá certo. E você mistura elementos da comida baiana ou de outras regiões no seu churrasco? Sim, a gente lançou, fiz há um tempo atrás, 2019, em um festival, Viva la Carne, a gente fez uma moqueca de fraldinha defumada, servida em caldo de bacon. Então, assim, eu tô falando de churrasco, eu tô falando de fraldinha defumada, isso é churrasco, tá? Eu tô falando de moqueca de peixe, tô falando de moqueca. Né? Eu acho que não enxergo um prato que seja mais baiano assim, consiga fazer essa fusão tão incrível do que essa moqueca de fraldinha defumada, que realmente você entende que é churrasco, você entende que aquilo é moqueca, você entende que aquilo é Bahia, sabe? Aquilo é Bahia, aquilo é o Nordeste representado em formato de churrasco. E sempre que posso faço, esse prato já está em alguns estados, né? A galera curtiu muito. E assim, eu acho que essa fusão ela é natural. A gente vai, por exemplo, para Maceió, a gente sempre tenta servir alguma sobremesa que contemple a cocada, que é bem característica de lá. Da mesma forma feito com Recife, com João Pessoa. Então a gente tenta sempre buscar elementos do estado onde a gente possa contemplar o nosso churrasco, né? Ainda com construção de sabor, um retro sabor, um anoto, uma acidez, enfim, um agridoce, sempre com produtos e materiais que é da região. Pô, demais. Fiquei a fim de provar essa moqueca, hein, cara? Caramba. Sabe quem provou essa moqueca? O Tenente. Depois pergunta a ele. Vou perguntar depois. E a vaquejada, cara? Eu sei que é uma paixão sua, é uma parada que tem muito da raiz do vaqueiro nordestino, né? Meu irmão, você agora falou da minha maior paixão. Depois de minhas filhas e minha esposa, a vaquejada é um negócio assim que eu me sinto representado, sabe? Eu sinto que eu tô honrando a minha cultura, eu sinto que eu tô deixando com que ela não morra, com que isso não se apague ao longo dos anos, porque isso é histórico, isso faz parte do nordestino. A carne do sol surgiu de longas viagens, tocando mato, tocando boi por dentro da caatinga. Então, assim, a vaquejada é onde consegue reunir, eu acho que é a essência do nordestino que sou, porque o cara precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa ter força, sobretudo aquela vontade de fazer valer. E é mais ou menos como um churrasco, né? Um churrasco que você começa às 11 da noite para servir meio-dia do outro dia. Você está dedicando tantas coisas àquilo assim que o nordestino não faz como ninguém quer suportar a situação de adversa, né? Pelo nosso clima, né? Bem quente, bem complicado. Você vai fazer um fogo de chão ainda muito quente. E a vaquejada é o momento assim que o Marcão se sente nordestino de fato. A hora que eu boto minha bota, minhas esporas, vou correr os boi. Eu digo assim, bom, o Marcão cozinheiro é Marcão vaqueiro, é nordestino mesmo. Eu só sei porque eu gosto, tenho muito orgulho de ser tudo isso. A gente correndo boi, do lado sempre tem uma costelinha, um carneiro, um churrasquinho ali do lado. Eu acho que é o momento onde eu consigo me sentir ainda mais nordestino, dizer assim, levo a cultura do Nordeste adiante, levo a cultura do churrasco adiante aqui no Nordeste. E eu fico feliz. É um momento assim, é o auge da minha felicidade, é quando eu tô correndo boi, fazendo churrasco ali, pronto, zerei a vida, tá tudo certo. Cara, pra quem não sabe o que é, explica basicamente o que é a vaquejada pro pessoal. Vaquejada são dois vaqueiros, né? Cada um montado em um cavalo, onde eles saem lado a lado. O objetivo é derrubar o boi em duas faixas meridionais que você tem ao término de 90 a 120 metros. Você tem uma pista e lá você tem duas faixas, né, horizontais, onde você tem que colocar o boi, o bovino, ele tem que cair ali dentro para poder valer.
E aí você vai botando, vai acertando, quem acerta volta, quem erra vai para casa. E é incrível. É muita força. Tem hora que sai um boi de 12 arroba, tem hora que sai de 18, tem hora que sai um de 25. É uma grande surpresa. Você encosta ali, não sabe o que vai sair, tem que fazer valer. A vaquejada é diferente. E você vai pra derrubar mesmo, não é pra assistir. Não, eu vou é pra botar boi no chão. Tá certo, cara. Maravilhoso. Marcão, nós estamos com uma sessão nova aqui no É Fogo, que é um oferecimento da King's Barbecue, que é a reação do Maillard. Que a reação é a cara dele que ele faz vendo você falar besteira, você que tá, às vezes, fala besteira aí usando o nome dele. Hoje nós vamos falar justamente sobre a reação de Maillard em si. Muita gente fala que a reação é, sei lá, a carne, que é uma reação química da crosta da carne. Na verdade, esse médico francês, que é o Louis-Camille Maillard, observou essas que são centenas de reações que acontecem entre os aminoácidos e os açúcares da carne quando aquecidos, que geram cor, aroma e textura e são responsáveis por grande parte do sabor do seu churrasco. Não é simplesmente a caramelização da carne, beleza? Então é isso aí, esse é o fato, porque ciência não é opinião, é fato sabendo do fato. Você faz o que você quiser com o seu churrasco, mas o importante é a gente saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo as coisas. Esse conteúdo é baseado no conteúdo criado pelo Roberto Bocabello, que é o nosso cientista estudioso da carne, e é trazido para vocês com oferecimento sempre da King's Barbecue. E a gente vai seguir aqui sempre compartilhando conhecimento, que é o que você faz aí na escola, tá sempre aí, inclusive levando a galera para compartilhar conhecimento para todo mundo, né, Marcão? Sim, sim. Inclusive, o Bocabello deve ser um dos próximos convidados a estar vindo fazer uns cursos aqui no Nordeste com a gente. Tem feito um trabalho incrível, desmistificando muita coisa, quebrando muitos paradigmas. E, assim, realmente tem sido um trabalho muito enriquecedor para o cenário nacional. Para o Nordeste aqui também, porque a gente vem acompanhando tudo isso de perto. E essas mudanças, hoje, esse delay que um dia já foi maior, hoje ele é menor. Por pessoas como Bocabello, com tantos outros que vêm trazendo essas informações, né, precisas, e que, quanto escola, a gente precisa muito estar sempre atento ao que de fato acontece, aos estudos científicos. É o que você disse, né? A ciência é ciência, fato é fato, mas você faz se você quiser. A gente tem essa responsabilidade de passar adiante as informações de maneira mais correta possível. Exatamente, cara. E um abraço pro Boca também. Ô Marcão, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você, cara? Eu acho que, especificamente para o segmento de fogo aqui no Nordeste, acho que a dica que teria sido mais valiosa para mim era acreditar nas pessoas, sabe? O relacionamento é algo que nos permitiu fazer com que as coisas acontecessem aqui. Alguém que dissesse que sim, pessoas precisavam muito mais de contato, de rituais, de satisfação de estar próximo do que carne assada. Então, as pessoas que me disseram isso, podiam ter me dito isso, talvez antecipasse a minha entrada ou a minha estreia nesse segmento. Porque o que a gente tem feito com as pessoas tem sido muito mais incrível do que o ponto de carne que a gente ensina lá a fazer. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes, que tinha mais gente carente de momentos de saudade do que viveu com o pai, com a família, do que qualquer outra coisa. Faltou alguém me dizer isso assim, véi, faz isso, cuide das pessoas e use o churrasco para fazer isso. Maravilhoso. Marcão, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde teoricamente a gente fala de polêmica nesse podcast. Churrasco no Nordeste é só carne de sol? Não, o churrasco do Nordeste é uma mistura de mar, de carne do sol, de carne de bode. Churrasco é uma variedade de sabores e texturas. Cada estado do Nordeste tem a sua característica. Então, não. Eu arrisco dizer que o churrasco do Nordeste ele é menos carne do sol possível. Porque a nossa carne do sol ela é tão versátil. E o nordestino aprendeu a usar essa versatilidade da carne do sol. E ela é tão presente em nossos pratos, em outros momentos, que no churrasco ela tem o lugar dela, porque a carne do sol sempre vai ter o lugar dela no meio do nordestino. Mas ela não é a grande estrela do negócio, né? A grande estrela do negócio vai seguir sendo mesmo aquela velha e boa picanha clássica. O churrasco nordestino que não tem picanha é só carne assada. Tá certo, cara. E agora aquela nossa pergunta de R$1 milhão, Marcão. O que o fogo significa pra você, cara? Fogo significa quem eu sou hoje e não trato isso surfando a onda do modismo, do que é hoje muito presente. Isso me acompanha desde 2010, 2011. O fogo faz parte de minha vida todos os dias, né?
meus amigos, os principais, os mais verdadeiros, foram construídos ao redor do fogo. E eles ficaram, porque o fogo tem essa característica de unir. Então, o fogo representa a melhor parte da minha vida, quando eu consegui viver sem precisar me chatear ou ter que trabalhar um único dia, porque o que eu fazia era o que mais me dava prazer de fazer. Maravilhoso. E tem uma receita, uma dica, um truque para passar para a galera que ouve a gente, Marcão? Eu vou dar um truque, uma dica que é bem bacana e poucas pessoas sabem. Os profissionais sim, eles têm esse conhecimento, mas a galera que curte o churrasco do dia a dia não tem. Com relação à cinza, né? O que a cinza representa no bom churrasco, aquele controle de temperatura, aquela segurança de que não vai haver uma combustão da gordura em contato com sua brasa. A cinza segura muito bem. Então a dica que eu dou é não joguem a cinza de vocês fora, guardem a quantidade dela. Para que quando o seu braseiro tiver realmente assim, aquela coisa louca, você joga um pouquinho de cinza que ele vai dar uma acalmada e você vai poder tocar seu churrasco de maneira mais confortável e com calor mais controlado. Tá certo. E eu vou aproveitar para dar uma dica também. Às vezes a galera trabalha comercialmente com churrasco e com brasa. Eu falo mais ainda sobre isso. Guarda o máximo possível de brasa para no final do seu churrasco, no final do seu expediente, você abafar aquilo e de repente não ter um perigo de incêndio, não vai largar à noite o braseiro apagando. Acho que você controla muito mais isso também, né? Acho que é uma dica boa pra galera. Uma dica incrível, porque a cinza ela acaba tendo essa função, ela diminui realmente o calor, ela dá uma segurada em temperatura e evita, né? Dá uma esfriada, uma abafada, evita com que você tenha esse núcleo de calor ainda assim muito potente, de repente vindo até algum incidente ou acidente em decorrência disso num período que não tiver ninguém no restaurante. Tá certo. Cara, e tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Eu tenho a obrigação de fazer isso. Primeiro que ele é um querido, segundo que eu já recebi meu livro e tá incrível. É um livro do Caribé, que é do Moquim ao Pit Smoking. Você já recebeu? Irmão, o Caribé é um querido, né? Tive com o Beethoven esses dias, Beethoven, te mostrar um negócio, peguei e tomei pra mim. Digo, dá pra mim isso aqui, Beethoven? Ele lidou, cachorro, o Caribé me deu, então já deu uma lida. Não é edição de gráfica, mas é edição impressa. É assim que amigo faz, vai lá e pega logo no forno. E assim, eu acho que vai ser um grande marco esse livro do Caribé, porque ele consegue resgatar, ele faz um de culturas ancestrais até os dias atuais, onde a gente entende que no final de tudo a gente está sempre muito próximo, né? Ainda que essa distância de centenas de anos, quando a gente entende hoje que tudo é muito relacionado, a gente consegue fazer. Acho que ele foi muito feliz com esse livro. Então, que tiver a oportunidade de passar a mão, dar uma olhada, já conversei bastante com ele a respeito. É um livro incrível, conta a história, essa nossa história, a nossa visão e o que nos fez chegar onde chegamos. Eu acho que essa construção, essa linha do tempo é incrível. Com certeza. Hoje a gente está gravando no dia 13 de julho, né? Se eu não me engano, acho que o lançamento vai ser no dia 15 de julho. Quando a galera ouvir esse podcast, ele já vai ser lançado. Mas entra lá, Caribé, @CaribéBBQ, dá uma olhada, porque esse livro vai ser fantástico. Eu tô esperando que eu vou trombar com ele no curso da Kings no fim do mês. Já vou pegar o meu exemplar, porque, cara, esse livro vai ser histórico mesmo. Eu aposto muito nisso. E o Caribé é um cara incrível, de uma humildade, assim, incrível, de uma acessibilidade impressionante. E é isso, né? Acho que o fogo é bem representado pelo Caribé. Acho que essa é a cultura, acho que é dessa forma que deve agir mesmo. Buscar trazer informação, dar munição para essa galera que está chegando agora. E de repente, quem sabe, dentro de algum pouco tempo, a gente vai estar no cenário, por que não mundial, com muita qualidade no que a gente vem fazendo por conhecimento, né? Com certeza. Inclusive, quem quiser conhecer mais a história do Caribé, do Beethoven que você citou aí, do Boca, do Tenente, do Salomão, do Tadeu que a gente falou, todos têm episódios, têm entrevistas aqui no podcast, então dá pra ouvir todo mundo aí. Marcão, cara, quem quiser te encontrar escola na internet, na rede social, por onde te procura? Vamos, irmão. O meu Instagram é @chef.marcão, é o meu Instagram. O Instagram da escola é @bonsdefogo. Aí você vai entender tudo que a gente faz, aí, espírito familiar, como a gente tenta simplificar a gastronomia e trazer as pessoas que não têm tantas habilidades para próximo, porque é daí que a gente começa a construir uma história, né? Certíssimo, cara. O nosso Instagram é @efogopod, o meu é @rodrigopeters_. Dá aquela força, segue a gente lá, dá umas 5 estrelas na Apple Podcast, dá um follow no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, ajuda bastante o nosso trabalho. Marcão, brigadão, cara, um prazer falar contigo. Tamo junto mesmo, eu que agradeço a oportunidade. É um projeto que eu ouço todos os podcasts que aqui já tiveram, sou agraciado
por estar participando dele agora. Agradeço a oportunidade, não só dada a mim, mas tantos outros chefes, de poder mostrar o nosso trabalho, de mostrar a nossa cultura, a nossa realidade, para tantas pessoas que curtem o segmento, que curtem o que a gente faz, poder dizer que a gente é feliz fazendo o que a gente faz, e por isso vocês comentam bem, por isso que a gente consegue entregar tão bem. Porque eu acho que a essência da culinária de fogo é justamente o afeto, é a gente querer marcar a vida das pessoas com aquele preparo, com aquele momento. E é isso, obrigado, grato por estar por aqui. Sei que muita gente boa ainda virá por aí, não percam nada que acontecer aqui. Realmente é muito enriquecedor para a galera que curte o segmento. E assim, né, rapaz, conhecimento nunca é demais, de maneira bem contada, então fica mais divertido. Verdade, não ocupa espaço, né, cara? Eu tenho recebido sempre o feedback da galera agradecendo, falando, tamo viajando, ouvindo o podcast, obrigado. Então tamo aí, cara. Eu que sempre tenho a agradecer a você, Marcão, mais uma vez pelo papo, agradecer a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre, e a você que tá nos ouvindo aí, que sempre ouve até o final. Brigadão, semana que vem tem mais. Tchau! Simbora, meu irmão!